videoaula de hoje é a correção da quarta atividade de ciências do 8º ano, PET 4. Diferencia clima de tempo. São dois conceitos que muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Quando eu falo clima, eu estou falando de um conjunto de transformações atmosféricas, temperatura, umidade, chuva e vento de uma região, mas essa medida é analisada em um período de tempo maior. Normalmente demora-se anos para se determinar um clima. O tempo, ele é algo momentâneo, é algo que está acontecendo naquele momento e que pode sofrer alterações em poucas horas ou pode também perdurar semanas. Vou dar o exemplo de Montes Claros. Montes Claros, a gente fala qual é o clima daqui. Aqui, a gente fala que é um clima quente, a qual nós temos duas estações visíveis, né, características, que seria o frio, né, o momento frio, o momento muito quente, nesse momento quente, que é inverno e verão. No verão, aí é o momento a qual acontecem as chuvas, e o verno é o momento mais seco nosso. Então, é isso aí, para fazer essa caracterização desse clima, foi análise de muitos anos para a gente chegar a essa conclusão. Aqui, para vocês entenderem rapidamente sobre o tempo. O tempo pode mudar de uma hora para outra, passando de calor a frio, de seco a úmido. Então, aí eu estou falando de tempo, essa mudança que acontece rapidamente em relação à temperatura de uma dada região e em relação também à umidade de um dado local. Aí eu deixei para vocês uma historinha, para a gente ver o que seria nessa historinha, se seria clima ou se seria tempo. Bom dia, pessoal! Meu Deus, que linda manhã de segunda! Meteorologia indica bom tempo. Céu claro, sem sinal de chuva, a não ser numa casa na periferia. Então, bom tempo. Seria, como eu comentei com vocês, o tempo, a alteração pode ser de horas ou de semanas, demorar para alterar. Então, aqui nós vimos que amanheceu com bom tempo e rapidamente nós temos uma chuva, uma variação rápida em poucas horas. Atividade 2. Quais são as variáveis que definem o clima de uma região? A definição do clima de uma região é uma combinação de vários fatores. Neles estão correntes oceânicas, as massas de ar, as latitudes, que depois nós vamos trabalhar posteriormente uma questão falando sobre essas latitudes, as altitudes, tá? Lugares montanhosos, lugares muito mais baixos, a vegetação, as plantas interferem quando se forma o clima de uma região. O que é uma frente fria? O que pode causar? Então, determina-se frente fria de ar ao encontro de duas massas de ar quente e outra fria. O que é massa de ar? É um conjunto de massas, né, de ar que se formou e essa massa de ar leva a característica daquela região a qual ela está vindo. Se aquela região está quente, ela também vai trazer consigo aquela característica de ser quente. Se ela estiver frio, também frio, se estiver úmida. E quando você tem um encontro dessas duas massas de ar, é que nós chamamos de frente de ar. O que seria interessante? Quando elas se encontram, essas duas massas de ar, normalmente nós vamos ter surgimento de chuvas. Indica surgimento de chuvas. Atividade 4. Como a ausência da vegetação pode influenciar no clima? A vegetação ela contribui muito para a umidade do clima e ajuda a absorver o calor vindo do sol. Ela suaviza esse aquecimento, tanto se você estiver na cidade, a impressão que você tem de calor é muito grande, ainda mais por causa do asfalto, pouca vegetação. Se você estiver num lugar mais arborizado, a sensação desse clima vai ser mais ameno, porque a vegetação ela vai criar uma umidade naquele local, ela vai ajudar a absorver essa radiação solar e ela vai suavizar, na verdade, esse calor extenso, no caso, que está acontecendo em Montes Claros. Então, se todo mundo em Montes Claros fizer essa opção de ir na frente da sua casa, pôr um mudinho, uma plantinha de árvore, com certeza nós estaríamos diminuindo um pouco esse calor insuportável que agora nós estamos aqui em Montes Claros tendo. Atividade 5.
Eu explico porque regiões mais próximas da linha do Equador são mais quentes, independente de qualquer for a estação do ano. Então é interessante quando a gente fala em clima, a gente consegue perceber que as regiões mais centrais, próximas ao Equador, elas vão ser quentes o ano todo. Você fala da região da Amazônia. O ano todo o clima de lá vai ser quente. Não vai nunca assim, fazer que alguns momentos pode ter frios, mas serão poucos esses momentos. A grande maioria é caracterizada por um clima quente. E a latitude? O que é latitude? É a distância de um ponto qualquer da superfície em relação ao Equador. Em geral, mais próximo dessa linha do Equador, maior a incidência dos raios solares. Logo, maior será a temperatura ao longo do ano. Por outro lado, quanto mais próximo dos polos, menor a incidência e as temperaturas serão mais baixas. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui nós temos a linha do Equador. Quando nós tivermos as radiações solares, essas radiações solares, ela tende a pegar muito mais as regiões do Equador. As regiões dos polos, as polares, receberão pouca incidência das radiações, por isso que serão mais frias, e essas regiões próximas ao Equador, elas tenderão a ser mais quentes. Até a próxima videoaula.